Muito obrigado a todos vocês. Brasil, acima de tudo. Braços abertos. Mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês. E como sempre ele, né? Figurinha carimbada aqui do nosso canal. Quem? Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Ele simplesmente, como sempre ele faz, atacou o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de covardão. Vocês acreditam? Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês, estimular mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que por pouco a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país em que as pessoas achavam que apenas com golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. Peraí, na verdade estamos vivendo tempos tenebrosos agora, no 3º mandato de Lula. Quantas coisas acontecendo. Vocês viram, ele disse que Bolsonaro ficou chorando, mas Bolsonaro teve uma manifestação linda esse final de semana, tão preocupado com essa fala de Lula. Olha o que aconteceu com ele lá no Rio de Janeiro, vejam. Resolveu atacar Bolsonaro, mas foi ela, Cristina Grêmio, que vai revelar tudo e vai escrachar. Enfim, e agora no Lula 3 é Bolsonaro, noite sim, dia também, e assim vai, é só Bolsonaro. Ele não tem vida própria, uma coisa impressionante. Não tem vida própria, não tem governo, só tem gasto. Gasto. Dívida pública batendo quase R$1 trilhão. A gente não vai viver para ver essa dívida paga. Lula é o responsável. Esse governo gastador é o responsável. Essa esbanjadora oficial que fica saracoteando aí pelo mundo, fingindo que representa o Brasil, não nos representa. Temos vergonha profunda dessa mulher. Convocados para discutir queda da aprovação do governo e tramitação de projetos prioritários. Ora, parece que a reunião tinha 2 objetivos. Discutir por quê. Por que será, afinal, que o desgoverno Lula está com tamanha rejeição, com tanta queda, apenas um ano depois da posse? Por que será? E o segundo tema aqui, a tramitação de projetos prioritários no Congresso. Quais serão? PL da censura, a gente sabe, tentaram passar com urgência. Não conseguiram, jogaram lá para o amiguinho do TSE, não é nem do STF, não é nem do Judiciário, é do Tribunal Administrativo, no apagar das luzes da sua presidência ali, para criar um órgão regulador. A lei brasileira não permite que um órgão administrativo como o TSE crie normas, regras ou novos departamentos como esse que foi criado. É ilegal esse centro de integração, de enfrentamento, a desinformação, essa bobajada aí que tinha o presidente da Anatel lá dizendo que vamos usar a plenitude do nosso poder de polícia. É tudo uma chacota esse governo, né? É ridículo. A gente analisa aqui porque, pior, enfim, né? A nossa função, o que a gente faz é escancarar a aberração que é esse governo. E aí ele não discutiu. Ele chamou 39 ministros
É uma turma de colégio público lotada, né? Vamos e venhamos. Quando a turma tinha entre 30 e 40 ali, o professor, coitado, tinha que dançar miudinho para conseguir dar aula. Verdade. Mas 39, estourando para 40, você pensa o que é essa reunião ministerial. Aí chama toda a imprensa bajuladora para bater fotinho, demora um tempão, risadinha, né? Aquelas jornalistas, né? Que vão depois para os programas de auditório delas ali, ficar dando risadinha. Estou falando aqui com o ministro. Ai, o ministro. Enfim, é uma chacota atrás da outra. Não discutiram nem o porquê da queda da popularidade, e muito menos programas prioritários de governo. Por quê? Porque tem que ficar falando do Bolsonaro covardão, do golpe que não houve. É cansativo, viu, Guilherme? O Brasil precisa. O Brasil não tem mais tempo. Desde a nossa infância, que já faz um tempinho, que a gente ouve que o Brasil é o país do futuro. A gente cresceu e o Brasil continua sendo o país do futuro. Nossos filhos, no meu caso, já estão grandes. E o Brasil continua sendo o país do futuro. Futuro para quem? Para quem? Pessoal das cotas? Pessoal do Bolsa Família? 2 décadas aí na miséria. Se formaram e não conseguem emprego, porque se formaram em universidades porcaria, criadas pelo primeiro governo Lula, pelo segundo governo Lula. Foi um tal de criar curso universitário só para apadrinhar, né, os cupinchas que precisavam viver ali das bolsas do governo, que depois quem perdoou as dívidas foi o governo Bolsonaro, porque o que Lula fez não foi tirar uma parte da população da pobreza, foi criar dívidas para uma parte considerável da população, uma geração inteira de jovens ansiosa por entrar no mercado de trabalho e que não conseguia sequer entrar no mercado de trabalho, que dirá pagar sua dívida contraída no período universitário. Quem perdoou a dívida do FIES foi Bolsonaro. Verdade. Em plena pandemia. Quem realmente conseguiu tirar uma faixa considerável da população da pobreza foi Bolsonaro e Paulo Guedes. Foram Bolsonaro e Paulo Guedes em plena pandemia, com um aumento exponencial do valor do Bolsa Família, transformado em auxílio emergencial. Depois virou Auxílio Brasil. Quando ele volta a se transformar em Bolsa Família, já no governo Lula 3, 1 milhão de pessoas são chutadas para fora do Bolsa Família. Que ladainha é essa de vir dizer agora para essa imprensa conivente, essa imprensa pichuleco, né, essa imprensa que vive de dinheiro público, vir dizer que aumentamos o número de famílias? Nós estamos vendo os números. Mais de 1 milhão de pessoas fora do Bolsa Família. Quem acredita nesses números? Lula mesmo já admitiu no passado que mente, que inventa os números dando risadinha, né, naquela famosa viagem com o Jaime Lerner. Ai, a gente mente, o povo adora número. Não, é só o seu povo, Lula. Os seus idiotas amestrados é que gostam de número mentiroso. Nós vamos atrás da fonte real e elas não condizem com os números, com os falsos números, fake news, apresentados pelo seu governo. Pois é, né? Aqui a jornalista Cristina Grêmio disse tudo, não precisa dizer mais nada. Ela lavou a alma do povo brasileiro, revelando toda a verdade que todos nós gostaríamos de falar. E ela nos representou agora, falando tudo. É por isso que aquele deputado André Fernandes sempre diz: verdadeiro cabaré. Esse sentimento que eu tenho. É um verdadeiro cabaré, é muito difícil dar certo. É isso, né? Não precisa falar mais nada. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida.